Boa tarde, meu nome é Luciana Coelho, sou arquiteta e perita. Hoje são 28 de janeiro de 2021 e eu inicio essa apresentação mostrando a vocês o nome de todos os experts que fizeram parte da equipe de produção deste laudo. Vocês podem observar que é uma equipe grande, né? Bom, diante do laudo de autovistoria feito para o condomínio residencial Bangu, que está situado na rua Dr. André Luiz, número 270, no município do Rio de Janeiro, eu farei uma apresentação expondo tudo o que conseguimos evidenciar, constatar e embasar nesse laudo. Ele também tem o dever de cumprir a Lei 6400 de autovistoria, mas ele também é um documento que serve como embasamento para uma peça inicial de um processo, sendo possível diferenciar e comprovar vícios ocultos, vícios aparentes, erros de projeto, erros de utilização, o que é fadiga de material antecipado, que é um problema no material, e muitas outras coisas que apresentaremos em imagens, vídeos, documentos e tudo o que for necessário. Esse laudo, como eu já disse anteriormente, ele foi produzido por profissionais de diversas áreas, de engenharia, arquitetura, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, é, e ele demonstra todos os problemas encontrados até o dia da visita. Aqui estão listados todos os documentos que nós pedimos que fossem apresentados no dia da vistoria. Bom, os problemas que nós encontramos, eles estão comprovados e constatados através da legislação, das normas técnicas apresentadas no laudo. Ele possui todo o embasamento técnico e legal necessário. E aproveitando, aqui em cima nós já mostramos algumas leis que nós utilizamos, né? E o Código de Defesa do Consumidor, ele diz no artigo 39 que é vetado colocar ao consumidor qualquer produto ou serviço fora das normas vigentes. O que acontece é que normalmente se recebe como uma resposta da construtora norma não é lei. Entretanto, existem leis aqui no Brasil que obrigam os fornecedores de produtos e serviços a seguirem as normas vigentes. Outro artigo muito importante ainda é o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 26, inciso 6º, que ele diz que a data de conhecimento do vício oculto, mesmo havendo uma garantia, que normalmente é uma garantia contratual de 5 anos, se ficar comprovado o vício oculto antes ou durante a habitação ou a utilização, existindo todo o embasamento técnico e jurídico que comprova que quando os condôminos recebem o empreendimento, esses problemas já existiam e que eles não seriam por mau uso ou por falta de manutenção, juntamente com este laudo técnico, a construtora poderá ser cobrada judicialmente. Por isso, essa apresentação ela tem a finalidade de tornar o entendimento facilitado ao que foi descrito no laudo, para que todos possam entender de forma clara e objetiva o que está sendo apresentado. Aqui nós vamos utilizar uma linguagem fácil para os leigos ou para os experts, e principalmente para os leigos, vamos tentar utilizar o mais fácil entendimento possível para as pessoas. Todo o levantamento ele foi feito com visitas agendadas para coleta de fotos, normas e legislações vigentes. No total, foram realizadas 5 visitas e várias edições desse laudo, para que o documento ficasse o mais claro possível e o mais embasado possível.
e da forma mais transparente. É importante aqui a gente salientar que mesmo as unidades privadas que não liberaram acesso, elas poderão fazer o uso deste laudo, porque a maioria das manifestações patológicas constatadas, elas são genéricas a todos e praticamente todas impactam nas unidades privadas de todos. Nós daremos início pela rota de fuga, mostrando aqui um exemplo de placas de rota de fuga. Aqui não é possível observar, mas essas placas, elas têm uma luminescência, ou seja, elas brilham no escuro. E não foi encontrada na rota de fuga nenhuma placa, nenhuma iluminação de emergência. Vamos para o próximo. Os corrimãos, eles precisam ter uma continuação. A partir do último degrau, eles precisam continuar mais 30 centímetros no início e no fim da escada, conforme a imagem apresenta o modelo. Isso não ocorre, a gente pode verificar aqui na imagem que o corrimão ele termina junto com o degrau, né? E isso está completamente fora da norma. Aqui nós podemos visualizar outras imagens mostrando a escada completamente desgastada, aparecendo os degraus de forma diferentes, né? Os valores, as alturas, e muito superior ao que a norma manda, porque nós precisamos atender a norma 9077, a NBR 13434 e a NT 20 do Corpo de Bombeiro. Ou seja, nenhuma dessas normas foram atendidas. E o problema, ele deveria ter sido alertado pelo bombeiro durante a realização do AVCB. E não foi. Nenhuma dessas situações foi demonstrada ou apresentada para o Corpo de Bombeiros. Aqui nós vemos fissuras, desgastes, desplacamentos, muitos problemas encontrados na rota de fuga, né? Aqui nós verificamos desnível. Como vocês podem observar no modelo, ele só pode ter um desnível de 2 centímetros. A partir de 2 centímetros, você precisa diminuir o raio deste degrau, ele precisa ser aliviado, né? Não pode ser contundente a aresta dele. E a gente pode observar que está maior que 2 centímetros. No próximo slide, nós vamos falar sobre os telhados. E nós podemos verificar já na primeira imagem que existem pedaços de madeira no acabamento. Nós vemos trincas, fissuras, nós vemos na última foto o telhado todo craquelado, a telha, isso não pode ocorrer, né? Você vê que essa telha aí já está totalmente desgastada. Nós vemos na imagem do ralo, esse é um ralo abacaxi, do tipo abacaxi, e quando foi feito o piso, o correto seria fazer o piso e colocar o ralo por cima. Ele deve ser preso em volta, porém tem que ser uma massa que seja de fácil, quando você bate, ela saia facilmente. Uma farofa muito fácil de se fazer com o cimento, que saia você batendo facilmente. E isso não foi feito. Aparentemente aí foi feito o contrapiso, encaixaram por baixo o ralo, né? O ralo de ferro. E isso não deve ocorrer, porque se você precisa tirar da tubulação alguma coisa que entrou menor que essa abertura, você precisa abrir em volta para retirar o que caiu ali dentro, né? E isso não foi feito da forma correta.
Na próxima imagem, nós vemos que foram deixados objetos em cima do telhado, né? E claramente isso aí é um risco para o usuário. E também não encontramos nenhum sistema de ancoragem. De acordo com a NR35, a NR18, não há um sistema de ancoragem na edificação. E esse sistema de ancoragem, ele é obrigatório para edificações acima de 4 pavimentos. E isso não foi encontrado. No item 13, falaremos sobre a impermeabilização da piscina. Nós temos duas imagens da vista aérea da piscina e ao lado nós podemos observar vários pontos de infiltrações e vazamentos na tubulação. Isso aí é porque não houve uma impermeabilização correta, ela não está em conformidade com a NBR 9575, que trata das impermeabilizações. Nós temos outras fotos mostrando, inclusive, o problema na junta, onde tem o ponto de inserção da tubulação. Nós podemos verificar a infiltração. E essas infiltrações, elas podem acarretar problemas estruturais, podendo vir comprometer a segurança dos moradores, de acordo com a NBR 6118. Dessa forma, é necessário que se faça uma visita técnica com um profissional especializado para que verifique todo o sistema de impermeabilização e para se fazer o devido tratamento, né, dessa estrutura, para que não haja um maior comprometimento dessa mesma estrutura que estamos mostrando. No item 14, reservatórios de água e estrutura de castelo de água, o reservatório que existia na laje superior, ela foi demolida e esse material demolido, ele foi depositado na laje de fundo e por cima dessa laje com esse material no fundo, foi colocada uma caixa d'água de 20 mil litros apoiada sobre essa laje com esse material. Nós podemos verificar aqui a caixa e em pontilhado aonde foi colocada essa caixa d'água de 20 mil litros de fibra de vidro. E nós podemos observar nessa laje inferior pontos de umidade e pontos de corrosão. Ou seja, o ferro da estrutura, ele com certeza o diâmetro dele já diminuiu. Porém, não foi possível fazer a vistoria olhando mais próximo, porque devido a esse problema, nós não conseguimos ter acesso. A caixa d'água ela estava pela metade e para que não comprometesse a estrutura, a gente não poderia tirar água. Mas vocês podem observar pelas imagens vários pontos de corrosão, né? Aqui nós mostramos mais pontos com o ferro à mostra. Nós podemos verificar aqui na parte de baixo da laje o resultado da infiltração, né? E nas fotos abaixo nós podemos ver a escada marinheiro totalmente enferrujada e o guarda-corpo também. É uma situação muito séria, onde o que nós solicitamos é que seja feita a interdição imediata do local. Aqui há risco de morte iminente. Se alguém tentar subir essa escada, nós podemos ver o ferro totalmente corroído, a ponto de quase se arrebentar mesmo, né? E isso é uma situação muito grave mesmo. Aí a solicitação é de que
de que faça a interdição imediata do local. Nós podemos verificar nessas fotos o guarda-corpo quase que solto, né? Totalmente corroído. A situação realmente é muito absurda, é muito grave. O risco de morte aí é iminente para a pessoa que possa utilizar esse local. Agora nós vamos entrar no sistema de água potável. Aqui nós vamos apresentar primeiramente os canos, né? Eles encontram-se com vários pontos de corrosão. A base de concreto, ela está se desfazendo, está trincando, em vários pontos rachados. Falta pontos de pintura na tubulação do bombeiro, o que não pode ocorrer. A fiação elétrica exposta, tanto nos jardins como nas vagas de estacionamento. Nós podemos verificar que a grade, elas não foram fixadas, elas estão soltas e muitos tubos descascando a pintura, né? Nessa imagem nós verificamos, existe um cadeado para tentar fechar o portão, só que esse portão de entrada ele simplesmente não fecha. Agora nós vamos para a água de reuso, que são aquelas águas utilizadas para regar jardim, para dar descarga em sanitários. Você pode usar ela para lavar uma calçada, um veículo, porém ela não é uma água potável para consumo. Você não pode beber essa água. E aqui nós vemos a imagem de uma torneira de água de reuso, que também são chamadas de águas cinzas, e não existe uma placa falando sobre essa água não ser potável para o consumo. Bom, com relação à estação de tratamento de esgoto, a ETE, podemos encontrar trechos corroídos, falta de pintura, precisam ser feitos testes para verificação do funcionamento, a sua operacionalidade. Não foram entregues nenhum desses testes para a documentação que nós solicitamos. Podemos observar as escadas. Essas escadas elas estão totalmente inseguras, onde deveriam existir patamares técnicos, somente é encontrado rampa. O gradil ele está totalmente enferrujado, não existe tratamento de pintura anticorrosiva, existem reservatórios sem tampa. E isso proíbe o uso de escadas e rampas. Não pode se utilizar as escadas e as rampas sem eles estarem totalmente vedados, porque existe o risco de morte. Se uma pessoa desequilibra, cai dentro de um tonel desse, é morte. Os reservatórios, eles encontram-se com cores fora dos padrões normativos, de acordo com a NBR 977, e eles não estão vedados, né? O que acaba atraindo bactérias e insetos, sem contar o mau cheiro que os funcionários eles acabam sendo obrigados a sentir, né? E isso está em total desconformidade com a NR9. O condomínio, ele despeja os seus efluentes em um canal natural de águas correntes. E aí vai para um ramal coletor, o que é terminantemente proibido. Existe o crime contra as águas, de acordo com o Código Penal, no artigo 270 e 271, e a Lei 6938, no artigo 15, que ele diz sobre a pena que é cadeia de 2 a 5 anos. Bom, a implantação, o projeto de implantação da ETE, ela foi feita de uma forma diferente do que constava no projeto, o que pode acarretar a contaminação do lençol freático,
os seus materiais, as dimensões, a posição, tudo foi alterado, descaracterizando totalmente o projeto original. E isso não pode ser levado em consideração como uma melhoria. Não é. Está totalmente desconforme. Acaba que parte das águas pluviais elas estão indo para a coleta de esgoto, porque não há coleta pluvial nos apartamentos de fundos. As águas limpas elas estão sendo poluídas e vão parar na estação de tratamento de esgoto, o que acaba sobrecarregando o sistema. Ele acaba aumentando o consumo de energia dessa estação de tratamento e, inclusive, aqui no próximo nós podemos ver imagens de alagamentos que já ocorreram no empreendimento devido à sobrecarga dessa estação. Aqui abaixo, nós podemos verificar uma série de normas e leis com os critérios mínimos estabelecidos que estão sendo totalmente infringidos. Bom, agora nós entraremos nas instalações elétricas. Como podemos observar aqui nas imagens, a falta de manutenção adequada, né? Havendo um risco de incêndio e até mesmo de inoperância da estação de tratamento de esgoto. Há também uma quantidade além do limite de fios conectados nos disjuntores, o que pode provocar uma sobrecarga e eles podem até entrar em combustão. Aqui os chuveiros, eles não estão instalados da forma correta, podendo entrar em contato com a água, né, gerando um curto-circuito. Aqui nós vemos os disjuntores do ar-condicionado totalmente expostos, sem proteção, estão a chuvas, intempéries, e eles também podem ocasionar curto-circuito. Nas imagens abaixo, nós vemos a enorme quantidade de tomadas nas imagens, que são uma coisa totalmente absurda, né? A enorme quantidade de plugins é uma coisa, assim, muito absurda. Aqui nós podemos ver dois, quatro e um encaixando dentro do outro, né? É uma coisa muito absurda mesmo. Isso pode ocasionar a sobrecarga e acabar entrando em combustão. Ou ainda numa situação mais leve, acaba que queima o aparelho, né? Aqui nós vemos uma tomada também sendo utilizada de uma forma completamente errada. Eles simplesmente encaixaram o fio diretamente na tomada, né? O que não pode. Na imagem abaixo, nós vemos os medidores totalmente fechados, com cadeados, todos eles com cadeados. E na verdade, eles deveriam estar com lacres invioláveis, que são fornecidos pela concessionária, né? E isso é um problema grave para o condomínio, porque isso transfere a responsabilidade para o condomínio. E aí, qualquer problema de furto de energia, desvio de energia, vai recair sobre o condomínio. É necessário que se remova esses cadeados e faça a solicitação à concessionária desses lacres. Os visores também, aqui vai ficar um pouquinho mais difícil de vocês visualizarem, mas quando vocês estiverem com o laudo em mãos, vocês vão perceber que esses visores, eles estão em péssimas condições, que é impossível fazer a leitura dos dados. Eles precisam ser trocados também imediatamente. Bom, aqui nós podemos ver a madeira muito próxima à passagem de energia
gerando risco de incêndio e acaba não atendendo a norma na NBR 14432, que exigem materiais resistentes ao fogo. Aqui no shaft de passagem, podemos ver pinturas formas da norma, fora da norma, cabos com problemas, totalmente desorganizados, sem identificação. Existem vários vãos abertos entre as passagens, entre os andares, possibilitando a propagação do fogo no caso de um incêndio. Também não há nenhuma placa de sinalização dos ambientes. Bom, aqui nós podemos ver a questão dos para-raios. Nós constatamos que existem diversos elementos metálicos junto ao para-raios sem o devido aterramento. E todos eles deveriam estar aterrados, conforme determina a NBR 5419, no item 4.1. Vários materiais também não seguiram o que foi projetado, como parafusos, conexões, caixas, terminais. Existem parafusos extremamente enferrujados e em alguns lugares eles nem existem, o que torna a situação extremamente grave. Aqui nós tivemos um probleminha com o slide e algumas imagens foram para o slide abaixo. Mas quando vocês receberem este laudo, isso já terá sido corrigido. Peço que me desculpem essa falha, mas vocês vão receber tudo conforme mostramos na ordem. Bom, agora com relação aos itens de acessibilidade, na verdade eles acabam que se encontrando um pouco com a questão da rota de fuga, né? Então, aqui nós vamos apresentar a entrada do condomínio e a gente vai mostrar que o próprio condomínio ele teve a iniciativa de tentar fazer uma rampa, mas que também não deu muito certo. Nós podemos verificar algumas outras rampas sem corrimão, com uma inclinação acima do permitido, que é 8,33, mas visualmente a gente percebe que está acima da inclinação máxima determinada pela NBR 9050. Esse piso ele está irregular, ele está quebradiço e aparentemente existe até uma pequena lombada ali no início da rampa. Não existe nenhum piso tátil, nem no início nem no fim. Na outra imagem a gente pode verificar a calçada, onde foram implantadas várias palmeiras imperiais ao longo de toda a calçada. Fica muito bonito, mas fica sendo impossível caminhar por essa calçada, né? Não há nenhuma acessibilidade. Nós podemos mostrar também a imagem da rampa, que também está muito acima, na verdade ela está 4 vezes mais do que a inclinação de 8,33, conforme determina a NBR 9050, e isso aí acaba ocorrendo que os carros e as pessoas, eles podem escorregar. Aqui nós verificamos a questão de uma escada que ela está acima de 2,40 m, que é o permitido para... Aqui nós podemos verificar uma escada que ela está acima de 2,40 m de largura e ela deveria ter um corrimão intermediário, mas isso também não ocorre, não há nenhum corrimão conforme a gente mostra no modelo aqui, deveria ter um corrimão no meio e não existe esse corrimão.
Nós também podemos observar na rota de fuga que o corrimão ele termina muito antes do degrau. O que deveria ocorrer é que ele tem que se estender no início e no fim, pelo menos 30 centímetros depois do degrau. Isso também não está ocorrendo na escada interna. Aqui, continuando na rota de fuga, também os guarda-corpos também não têm essa extensão. Eles têm interrupções que também não podem ocorrer, eles devem ser contínuos. Verificamos, como já vimos lá em cima na rota de fuga, as escadas, né, conforme já explicamos, a diferença de alturas de degrau, o que também não pode ocorrer. Aqui nós verificamos a questão das portas. A NBR 9050, ela diz que o mínimo que deve ter de largura de uma porta é de 80 centímetros. E aqui nós verificamos que a porta ela está com 70 centímetros. E também não há nenhum guarda-corpo, já que ao sair dessa porta existe uma rampa. E não existe nenhuma proteção, nenhum corrimão, nenhum guarda-corpo, nada. Aqui verificamos também uma rampa com a altura muito acima do que é permitido e verificamos os desníveis na rota de fuga. Por toda a rota de fuga existem vários desníveis, muito acima dos 2 centímetros, conforme eu expliquei na rota de fuga. Quando está acima de 2 centímetros, ele precisa ser mais suave, né? Ele não pode ter um ângulo pontudo. E aqui nada disso foi visto. Mas aqui ainda continuamos vendo, chega a 10 centímetros de altura esse degrau, o que não poderia ocorrer também, de acordo com a NBR 9077 nem a NBR 9050. Nós vemos também o piso intertravado todo desnivelado, o que também não poderia ocorrer. E embaixo nós temos a visualização noturna do estacionamento e mostra que esses valores eles não são aceitáveis de iluminação. Você não consegue enxergar nessa área, né? Então isso também está ferindo a norma. Bom, aqui os banheiros, nós podemos verificar que existe uma série de problemas aqui, faltam barras de apoio, um dos sanitários ele não tem o assento correto, falta a papeleira, não existem barras nas pias, existe um vaso com abertura frontal e desde 2015 a norma proíbe completamente esse vaso, até por risco mesmo do usuário, né, que pode se ferir gravemente. Também verificamos a porta, não tem a barra horizontal, não tem a proteção na porta, ou seja, ferindo gravemente a norma 9050. Aqui nós vemos a questão das vagas, né? A vaga ela não tem a abertura suficiente para se fazer a curva, não se consegue fazer a curva. Alguns carros, inclusive, foram avariados por essa situação. Não existe nenhuma pintura mostrando a vaga de PNR, não existe numeração de vagas, existe um degrau. Quando se abre a porta do carro, você já cai num degrau, o que não poderia de forma alguma, né? Isso vai contra as normas. Aqui também nós vemos a diferença, que deveria ser de até 11 centímetros, e isso aí está muito maior do que 11 centímetros, né? No guarda-corpo.
Aqui nós vemos o guarda-corpo, que deveria ter uma largura entre eles de até 11 centímetros, muito maior. Aí chega a 14 centímetros de distância, o que não poderia, pela norma 9050 e a 9077. Embaixo nós podemos observar mais desníveis na rota de fuga e não há sinalização de piso tátil. Na primeira imagem ali existem os elevadores, não há nenhuma sinalização, não existe nenhuma sinalização também aparente na rota de fuga, como já apresentamos no slide acima. Aqui mais desníveis e mais cada vez maiores, né? Bom, o que a gente pode concluir da questão da acessibilidade é que existe uma sequência de erros partindo do projeto e vai seguindo a execução e depois falha na fiscalização, ou seja, a responsabilidade recai sobre todos os envolvidos, desde o agente financiador, aos bombeiros, a construtoras, engenheiros, arquitetos, até a prefeitura, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil. No item elevadores, não foi encontrado nenhum problema. Nós sempre pedimos que o técnico ele vá na nossa visita, né, para operacionalizar o elevador. Apenas na parte de baixo existem alguns pedaços corroídos e no fundo do elevador alguma sujeira no poço, né, e não existe o para-choque. Na questão de exaustão, nós vamos falar primeiro do compartimento das lixeiras, onde as lixeiras elas estão fora do padrão, né, de acordo com a Lei Federal 12.305, que ela estipula que a coleta seletiva ela é obrigatória e os reservatórios fornecidos eles estão fora dos padrões das cores, né? E de acordo com a NBR 9077, não se pode mais ter as lixeiras por andar, que é o que está acontecendo nesse caso. Isso é vedado, porque acaba proliferando insetos, bactérias, acaba dando um mau cheiro, o que não pode mais. Nós verificamos que não tem uma ventilação, nem natural, nem mecânica. O ralo, ele está semi-tampado, não existe uma torneira para limpeza do ambiente. Com relação ao sistema de exaustão no shaft de gás, as portas elas encontram-se fechadas e não existe ventilação mecânica. Não há exaustão forçada nos shafts condutos, aqui nessas imagens. Eles são falsos e a instalação elétrica ela passa pelo mesmo caminho, que não pode ocorrer. Os suportes dos dutos, eles também estão se soltando, havendo risco de estouro na tubulação pressurizada. Os conjuntos de exaustores, onde vemos nas imagens aqui e aqui, os exaustores do bloco 1, eles estão com problema e eles acabam até ligando, mas eles estão totalmente desregulados. Já os shafts dos banheiros, eles estão inoperantes. Aqui já na casa de piscina, casa de bombas de piscina, ela está totalmente fora dos padrões normativos. Ela não possui a exaustão necessária e não existe um pé direito mínimo de 2,30 m. Isso fere a NBR 10.369 e a 10.819. Ou seja, é necessário o refazimento total dessa área.